Olá para você, tudo bem? Eu estou com uma grande vontade de viajar. Eu não sei se você também está, mas o que eu sei é que se você pesquisar por preços de passagens aéreas e pacotes turísticos neste país, você irá perceber o quanto isso é absurdamente caro. Qualquer coisa que envolver as palavras viagem ou turismo é absurdamente caro neste país. E o que nos resta fazer? É viver a vida com uma cara de emburrado? É aí que a grande ideia aparece. Vamos viajar pelo Google Street View. O que você acha? Eis aqui o Google Maps. Pois a partir do Google Maps é que poderemos acessar o programa do Google Street View e daí conhecer qualquer lugar deste vasto planeta que é onde nós vivemos. E para onde eu irei? Eu não sei. Mas eu estou aqui pensando e decidi que vou começar indo para um lugar bucólico e histórico, principalmente se for perto de uma das maiores capitais de império da história. Que tal irmos para a Úmbria, uma região na Itália Central, bem perto de Roma, e foi durante muito tempo a maior capital do maior império da história. Então é para a Úmbria que nós vamos neste primeiro vídeo. Vou começar clicando na Itália, aqui nessa bota, onde fica a Úmbria. E vamos ver qual será a primeira cidade da Úmbria, se o Google permitir, porque o negócio aqui tá feio, não tá carregando de jeito nenhum. Vai Google, vai Google, ó, abriu já na Itália, com um negocinho vermelho em cima de Roma. Mas não é para Roma que nós vamos, não. Vamos dar o zoom. Não, também não quero para Turquia, não. É para Úmbria que eu quero ir. Enfim, chegamos na região da Úmbria, que é esta região aqui. E vou começar por esta cidade aqui, Assisi, patrimônio histórico da humanidade. Quero dizer, patrimônio mundial da humanidade. É isso que Assisi é. Mas a questão é, vamos ver agora como é esta cidade. Pois aqui está a nossa primeira vista de Assisi. Que é isso aqui? Caminhão atropelando turistas. Meu Deus do céu, o que é isso? Bom, não foi o melhor cartão de visita para a cidade, né? Um caminhão Ah não, peraí. Tem negócios aqui prendendo os caminhões. Enfim, não está atropelando ninguém pelo visto, vamos ver. De fato eu estava enganado. Mas, embora os enganos da vida, vamos ver aquela, a Basílica de São Francisco de Assis, um dos principais cartões postais da cidade, e que é realmente muito bonita. Aqui nós podemos ver a entrada frontal da igreja, da Basílica de São Francisco de Assis. E aqui embaixo podemos ver alguns turistas. Vamos descer lá. Aqui nós podemos ver outros detalhes da Basílica. E aqui tem uma outra entrada, que é uma entrada na parte inferior da basílica.
E uma coisa interessante dessa basílica é que ela foi construída no século XIII. Ela tem um estilo de arquitetura que mistura românico e gótico. E ela levou mais de 10 anos para ser construída. E aqui dentro está enterrado o corpo de São Francisco de Assis, que é o patrono dessa basílica e também o principal santo da cidade de Assis, junto com Santa Clara. E aqui nós podemos até ver um frei, que é um padre da congregação de São Francisco, dando aí um rolê próximo à basílica. Mas vamos seguir aqui, que nós temos uma parte da basílica, com a cidade de Assis ao fundo. E aqui estamos indo em direção à cidade de Assis. Aqui nós vemos bastante turistas, lojinhas, uma lojinha de souvenir, bastante coisa que tem nesse patrimônio mundial da Unesco. Mas vamos seguir aqui. Aqui nós temos uma casa de pedra, que não sei de quando ela foi construída, de quando ela data. Mas a gente pode ver que deve ser bem antiga. Deve ser lá do século XII, XIII. E a gente pensa, né? Como será que foi para construir um prédio assim naquela época, em plena Idade Média? Realmente muito bacana explorar assim o interior da Itália e perceber esses detalhes. Como vocês podem ver, tem várias casas de pedra nessa área aqui. Todas bem antigas. Tem até duas senhoras sentadas aqui, duas velhinhas. Enfim, assim é uma cidade assim é a cidade de Assisi, uma cidade bem antiga. E aqui nós temos árvores, carros estacionados. Aqui a gente vê uma estrada e a parte externa da cidade de Assisi. Olha como que é Assisi na parte externa à muralha. Bom, mas vamos para outro ponto da cidade de Assisi. Vamos aqui para perto da Basílica de Santa Clara, que é a outra santa da cidade. Aqui nós temos o caminho para a Basílica de Santa Clara e a entrada no lado de dentro da muralha de Assisi. Vamos agora. Aqui nós vemos uma casa, um estilo bem engraçado. Aqui nós vemos um senhor acenando. Oi, tudo bem? E aqui nós vemos a Basílica de Santa Clara. Eu tentei me aproximar dela, mas o Google me afastou. Google, viu? Foi construída entre 1257 a 1265. Ela mistura elementos de arquitetura românica e gótica, assim como a Basílica de São Francisco que eu mostrei há pouco. E agora vamos seguir por aqui, descendo nessa ruazinha até a Catedral de Assisi, que é uma catedral em homenagem a São Rufino. Aqui nós vemos outra casa de pedra bem antiga, que essa aqui chega até a complementar, formando esse túnel bem estranho. Mas enfim, vamos seguir.
Aqui nós temos uma vista da parte externa de Assis, que é bem bonita, bem bucólica, cheia de verde. Mas vamos seguir para cá, onde nós podemos ver outra casa bem antiga, que eu acho que é um museu essa casa. Vamos confirmar. Sim, aqui está ela. Ela é realmente um museu. Ela preserva elementos medievais. Tem até um afresco aqui. Vou tentar focar mais perto do afresco. Chegar mais perto aqui desse afresco. Você pode ver aí. E ela preserva bem esses elementos da construção medieval, da arquitetura medieval. Vamos seguir, porque o destino nosso é a Catedral de São Rufino. E eu tô aqui procurando a Catedral de Assis e olha o que me acontece. Fico aqui preso em um labirinto medieval. E eu não sei como sair daqui. Será que eu peguei uma máquina do tempo, vou ficar aqui preso? Enfim, vamos continuar. Vamos tentar achar a saída desse labirinto. Acho que eu tô conseguindo. Eu acho que eu vou conseguir sair. Ai, meu Deus, será que eu vou? Que lugar é esse? Eu não sei onde eu estou. Deixa eu tentar chegar na catedral de um outro jeito. Finalmente! Aleluia! Eu consegui chegar. E aqui está ela. Catedral de São Rufino. Essa catedral, ela foi construída no século XII. Ela também tem um estilo de arquitetura românico. E uma curiosidade, nela foram batizados os dois santos da cidade de Assis, Santa Clara e São Francisco. E agora vamos seguir até a praça central da cidade, a Piazza del Comune. E eis aqui a Piazza del Comune. Como vocês podem ver, ela é uma praça bem grande, mas o que eu vou ressaltar neste momento é este prédio aqui. Ele é o Palazzo del Priore, porque aqui morava o prior da cidade de Assis. Esse prédio começou a ser construído em 1275 e só foi finalizado em 1295. Aqui habitou o prior, mas esse prédio acabou passando por várias reformas, como a de 1330, a do século XV, após a cidade de Assis ter sido saqueada por Nicolau Pitino, e daí o prédio do prior acabou sendo muito danificado e por isso necessitou de maiores reparos naquela época. Mas hoje ele está assim, em perfeito estado, afinal a Itália vive tempos de paz. Agora, vindo aqui para dentro da praça, nós podemos ver ela com maiores detalhes, mas principalmente podemos ver aqui a igreja de Santa Maria sobre a Minerva. Esta igreja era um templo romano construído no século I a.C., dedicado à deusa Minerva, deusa da sabedoria na época dos romanos. Depois ela passou por várias coisas foram nesse prédio, entre elas uma prisão. Mas em 1539, o Papa Paulo III, após visitar a cidade de Assis, resolveu homenagear Nossa Senhora neste prédio, criando assim a igreja de Santa Maria sobre a Minerva, que é uma homenagem tanto à deusa Minerva como a Nossa Senhora, chamada aqui na Itália de Santa Maria. Ao fundo aqui,
Aqui nós podemos ver a Torre do Povo, a Torre del Popolo e o prédio do Capitano del Popolo, que é o capitão do povo. Esse prédio e essa torre foram construídos no século XIII, quando a cidade de Assisi passou por um grande processo de crescimento demográfico. Este prédio aqui, o do Capitano del Popolo, ele teve sua obra concluída em 1282, enquanto a torre foi concluída em 1305. Neste prédio aqui, habitou todos os capitanos del popolo, ou seja, os capitães do povo. E como podemos ver, é numa localização bem central da cidade. Por isso é chamada de Praça Central ou Piazza del Comune. Nós também podemos seguir por aqui, onde teremos mais prédios.